Hoje vamos falar a respeito da história da realidade virtual, de como ela surgiu e evoluiu. Em 1838, o britânico Charles Wheatstone cria um óculos estereoscópico que utilizava espelhos na sua frente e que tinha uma pequena angulação nas suas lentes. O efeito criava uma ilusão de volume e imersividade quando colocado imagem ou desenho lado a lado. Avançando um pouco mais na história, em 1935 é lançada uma revista de ficção científica que vai precisar um pouco mais do que a gente conhece hoje. O nome da revista é Pygmalion, escrito por Stanley Wingbaum. Ele vai descrever um mundo surreal com um par de óculos que mistura holograma, sons e até cheiros. Mais ou menos nessa mesma época é lançado os óculos Viewmasters, que era voltado para crianças. Inclusive em 2015 ele foi relançado. Ele, no lugar das suas lentes, utilizava filme fotográfico. No campo de produções, Morton Welling ele foi responsável por criar uma máquina chamada Sensorama. Essa máquina era uma espécie de fliperama, com uma mistura de cadeira que se mexia, um visor que ocupava o campo periférico do usuário, que tinha sons também, mistura de sons, e às vezes até odores para simular a experiência. A década de 60 vai trazer duas evoluções importantes para a história. Uma no campo teórico, por Douglas Engelbart, que vai propor exibir no monitor informações do computador. E isso é implementado pouco tempo depois. Em 61, engenheiros da Philco criam um headsight, que é um projetor de estímulos visuais e reconhecimento de objetos. A ideia era de utilizar para controlar uma câmera remotamente. Ele foi usado também para treinos militares, tanto para paraquedismo quanto para simulações de voo. 4 anos depois, Ivan Sutherland cria o The Ultimate Display. A ideia era fazer com que o usuário não conseguisse diferenciar o que era real do virtual. Esse projeto evolui para o que ele chama de espada de Damocles, que é o primeiro headset funcional, com o computador gerando a imagem e o usuário podendo interagir com esse mundo. Este equipamento era tão pesado que ele era sustentado por uma haste para torná-lo um pouco mais leve, para que o usuário conseguisse manipular esse objeto sem grande esforço. Já em 1985, ex-funcionários da Atari decidem investir no projeto sozinho, já que a empresa quebra devido a algumas crises. A VPL Research é a empresa responsável por oficializar o termo realidade virtual e também por lançar alguns periféricos na área, sendo o Data Glove, que serviu de base para o Power Glove lá da Nintendo, e os óculos iPhone, que chegou a sair algumas unidades. A NASA, alguns anos antes, pesquisa gráficos em 3D para sua missão espacial tripulável, que resultou no nome de Virtual Interface Environment Workstation, ou traduzido na sigla VIEW, onde contava com óculos, luva e roupa repletas de sensores para monitorar tanto o desempenho e os sinais vitais. Mas tudo que eu contei até agora não era muito acessível ao público, pois era muito restrito ao uso militar e governamental. Isso só começa a se tornar notório quando sai dos laboratórios nos anos 90, principalmente para a área de jogos. O grupo Virtuality cria alguns dispositivos e alguns arcades com a tecnologia e alguns jogos multiplayer. Em 93, a Sega cria um headset para o console Mega Drive, mas por ser um protótipo não acaba dando muito certo. Em 95, a Nintendo cria o ambicioso Virtual Boy, com gráficos vermelho e preto, mas acaba se tornando um fracasso, porque a biblioteca de jogos era muito pequena. A Atari também cria o Jaguar VR, o console também tinha o mesmo nome, mas não dá muito certo também. Na década de 90, acaba se tornando um fracasso com a tecnologia da realidade virtual, e acaba que o público esquecendo dessa tecnologia, deixando um pouco de lado. Ela só vai voltar de novo na era da tecnologia da internet, nos anos 2000. Mas
tem um abismo quando ela volta. Ela só vai voltar de novo em 2012 com os óculos Rift, que sabemos que deu muito certo. E o resto é história. Bem, eu fiquei com os tópicos para falar um pouco sobre a realidade virtual e como que ela atua na parte do entretenimento, né? Jogos, essas coisas principalmente. Jogos e músicas. Eu queria deixar um pouco claro que existe uma certa diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Eu quero explicar um pouco sobre isso porque às vezes as pessoas acabam se confundindo sobre. Simplificando, realidade aumentada é como se eu estivesse trazendo um elemento virtual para o meu mundo, assim, digamos. E enquanto na realidade virtual, a gente como usuário entra dentro de um mundo virtual e interage com ele. Na realidade aumentada, o elemento interage com o nosso mundo. É dessa forma. E bem, como que funciona a realidade virtual? A intenção da realidade virtual, o objetivo dela é fazer com que o usuário se sinta imerso dentro de um mundo totalmente virtual. Ou seja, se tiver alguma coisa ali para me interagir, eu consigo interagir diretamente com aquele objeto, ou até mesmo ver e ouvir as coisas que estão acontecendo naquele ambiente virtual. E essa sensação, essa coisa é aumentada com os acessórios. Que no caso temos o óculos VR e o controle. O mais conhecido, é claro, é o óculos VR. E não existe só esse tipo de modelo de óculos, existe vários outros tipos, mas eu usei esse como base, que é o óculos da PlayStation. Esse é um dos acessórios, ele fornece a visão da pessoa dentro do mundo virtual. E no caso desse óculos aqui, ele já vem embutido com fone, para a pessoa ouvir os barulhos ao redor daquele ambiente. E temos também o controle. Ele é mais usado para usar os menus do óculos e tudo mais. Porque ele pode também ser usado na parte de movimentação, mas isso não significa que a pessoa não possa se movimentar com as próprias pernas, assim, digamos. Mesmo que tenha um controle aqui, ela pode se movimentar na vida real, que ela vai estar se movimentando no ambiente virtual. Tanto andando quanto visualmente, assim, digamos, olhando ao redor. E ele também é conhecido como VR, assim, só um destaque assim, ele é abreviado para VR. Quando eu estiver falando VR, significa que eu estou falando do óculos. Bem, vamos para a parte onde o óculos, assim, digamos que ele mais se destaca, que é na parte de jogos ou na parte de entretenimento. Eu queria destacar também que aqui, ó, essa pessoa utiliza meio que uma poltrona aqui e o volante para ter meio que uma sensação aumentada do jogo que ela está, que seria no caso um jogo de corrida ou algo assim. Porque aí ela tem um volante e o carro, e ela vai se sentir mais imersa dentro daquele carro, assim, digamos. E aqui temos uma moça jogando um jogo, que daqui a pouco eu vou comentar sobre qual é esse jogo. E percebe-se que ela utiliza os controles, né? Os controles como se fosse espada, o que dá esse sentimento de que ela está realmente controlando uma espada na vida real, assim. E o nome do jogo é Beat Saber. Ele é um joguinho de espada e aqui tem um vídeo aqui que demonstra um pouco como que ele funciona. Ele é focado na parte de ritmo, sabe? De acordo com que a pessoa vai batendo com as espadas no bloquinho, a música vai tocando no ritmo que a pessoa vai quebrando os bloquinhos. E temos também outro jogo bastante conhecido que é chamado de VR Chat. Ele tem o intuito de fazer as pessoas socializarem dentro de um ambiente virtual. Ou seja, eu estou aqui e consigo conversar com outra pessoa de um local totalmente diferente, por exemplo, lá do Japão, dentro desse jogo, no caso, que é um mundo simulado. E como que eles fazem isso? Eles meio que criam mundos, assim, os próprios players, os usuários, criam mundos virtuais e outras pessoas podem entrar e interagir com aquele ambiente criado por outras pessoas e socializar com outras pessoas ao redor. Por isso que também é bastante importante. Eu posso, por exemplo, conversar com alguém em inglês enquanto eu estou em um ambiente virtual. Tudo mais, era isso. Eu espero que tenha dado para compreender um pouco onde que ele atua na parte do entretenimento e
como que funciona o óculos VR. A realidade virtual está transformando a maneira que trabalhamos, vivemos e nos divertimos. Mas o que acontece quando toda essa imersão acaba se tornando excessiva? Será que o uso excessivo dessa realidade virtual pode afetar nossas vidas? Eu me chamo Antônia Franciane Pereira Ximenes, estou no primeiro semestre de Ciência da Computação e hoje eu vou falar um pouco sobre como esse uso excessivo pode afetar a nossa saúde física, mental e até nossas relações sociais. Bom, no aspecto físico, o uso prolongado desses dispositivos pode acabar afetando a nossa saúde ocular. Isso acontece porque quando a gente está usando a realidade virtual, os nossos olhos ficam fixados em um único ponto, enquanto tenta convergir e divergir objetos de diversas distâncias. E essa diferença na forma como nossos olhos funcionam pode acabar causando problemas. Dentre esses problemas está a fadiga ocular. E a fadiga ocular ocorre por causa da maneira não natural que o cérebro processa as imagens. E eu digo não natural porque o olho humano naturalmente tem um campo de visão de 200 graus. E quando a gente está usando a realidade virtual, os óculos VR, normalmente eles têm um campo de visão reduzido, ou seja, menos que 200 graus. Tonturas. Essas tonturas vêm porque, imagina, você, numa situação que você está usando a realidade virtual, um jogo de simulação de corrida. Você está vendo você correndo, mas a sua cabeça está parada. Isso vai acabar ocasionando uma desorientação sensorial, causando as tonturas e podem até causar graves injúrios. Tremores oculares e musculares. Esses tremores oculares e musculares ocorrem porque, na realidade virtual, as imagens e os movimentos acabam acontecendo muito rapidamente. Então, os músculos dos seus olhos vão tentar acompanhar essa rapidez, causando esses tremores. Agora, no aspecto mental, pode ocasionar a alteração da percepção da realidade, principalmente em situações que são imersivas e prolongadas. A exposição contínua a ambientes virtuais extremamente realistas pode levar até mesmo uma dissociação, que é tipo uma desconexão temporária de uma pessoa com a realidade. E nesse caso, a pessoa vai ter dificuldades de conseguir distinguir o que é virtual e o que é real. E esse fenômeno é perigosíssimo para a saúde mental de uma pessoa, porque ela vai acabar desenvolvendo dificuldades de socializar e até mesmo de interagir com o mundo físico, além de aumentar o risco de adquirir uma desconexão emocional. E, por fim, a imersão constante em ambientes virtuais pode até mesmo afetar a vida social do usuário, com problemas como isolamento social, uma vez que, com esse uso excessivo, o usuário acaba se afastando de interações sociais, e isso pode enfraquecer as conexões com os familiares e amigos, trazendo para si esse sentimento de solidão e isolamento. E além disso, como já dito anteriormente, o VR pode acabar distorcendo a percepção da realidade para o usuário. E isso é um problema, porque isso acaba dificultando a capacidade dele de poder enfrentar problemas e desafios do cotidiano, contribuindo para uma dependência psicológica como forma de escapismo. Bom, e para finalizar, a realidade virtual é uma tecnologia incrível que tem o potencial de transformar nossas vidas de maneiras imagináveis, mas também traz seus desafios que não podemos ignorar. Para isso, devemos encontrar um equilíbrio de conseguir usar essa tecnologia sem afetar nosso bem-estar e nossa vida social. Por isso, devemos sempre lembrar que a realidade virtual é uma coisa que complementa e não substitui nossa vida cotidiana. E com isso, eu finalizo. Muito obrigada pela sua atenção. Olá, eu sou o Juan e vou falar da realidade virtual na atualidade e no futuro. Bom, e para começar, vamos começar com a realidade virtual na atualidade. Na atualidade, a realidade virtual é uma área com um potencial imenso, sendo que hoje em dia ainda é muito limitada, com alguns problemas, alguns efeitos colaterais, mas ela tem um potencial enorme. Por exemplo, hoje em dia,
ela está podendo ser aplicada em muitas áreas, como na educação, na medicina e na área de entretenimento, que, na minha opinião, é onde está sendo mais utilizada, a área de entretenimento. Bom, hoje em dia ela está sendo utilizada com um óculos, né, para ver as coisas da realidade virtual e os controles. Sendo que os controles é para deixar mais imerso, mas ainda tira um pouco da imersão, né? Só que como é que chegou isso? Isso se deu porque hoje em dia também está havendo um grande potencial na realidade virtual e está tendo mais investimento. Por exemplo, segundo a PwC, em 2021, teve um investimento de 2,6 bilhões de dólares entre 2021 e 2026 vai ter de 7,6 bilhões de dólares. Apesar de todos esses investimentos e da tecnologia que hoje já é bem avançada, só que ainda é muito limitada para a realidade virtual, é, eu digo que a realidade virtual tem um grande potencial. Só que é muito limitado hoje em dia, né? Se continuar investindo e tudo mais, ela pode melhorar. Mas no futuro, eu vejo que a realidade virtual pode ser uma uma coisa que recebe, em vez de movimentar com controle, você ficar num modo de estase, num modo parado, deitado, e você poder movimentar o seu boneco, fazer as coisas via neurotransmissão. Assim, também dificultando um pouco de distinguir o que é realidade e o que é realidade virtual. É, é um dos problemas, mas acaba acontecendo. Mas, tipo, pode ser um capacete que recebe neurotransmissão, e você entra numa realidade virtual, ou um óculos também que faz a mesma coisa, recebe neurotransmissão, ou até mesmo uma cápsula, que você entra dentro dessa cápsula e você entra na realidade virtual. Hoje em dia, por exemplo, está sendo produzido as luvas que você vai poder movimentar, só que é umas luvas, eu digo que no futuro vai ser feito tudo por neurotransmissão. E esse anime aqui é um anime conhecido como Sword Art Online. É um MMORPG. É um anime onde o personagem principal entra no MMORPG com realidade virtual. Eu vou mostrar aqui. É melhor mostrar e eu explicar ao mesmo tempo. Bom, aqui mostra ele, né? Ele fazendo um negócio com um capacete, colocando na cabeça e entrando na realidade virtual. Aí ele adentra a realidade virtual, faz os logins para entrar no jogo, né? Que ele vai jogar. E esse jogo, em vez de ter os controles, como hoje em dia é feito, ele é por neurotransmissão, onde os cara fica lá deitado e ele consegue movimentar só com os comandos do cérebro, num mundo totalmente diferente do dele, como é mostrado ali. E no mais é isso que eu vim falar sobre realidade virtual na atualidade e no futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Álvaro Souza. Atualmente estou no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação e eu fiquei com o tema A Importância da Realidade Virtual na Medicina. Ou seja, o que a tecnologia está impactando nesse ramo tão diversificado, tão conhecido que é a medicina. Vamos para uma breve introdução. Como a realidade virtual pode transformar a medicina? Será que ela pode melhorar o treinamento, aumentar a precisão cirúrgica e reduzir custos e riscos? Vamos ver agora. Os tópicos que iremos abordar são a educação médica e treinamento, o planejamento cirúrgico, simulação e avaliação de procedimentos e a reabilitação e terapias. Então, você já ouviu falar de como a realidade virtual está ganhando espaço na medicina? Basicamente, ela usa técnicas como a estereoscopia, que permitem que a gente experimente coisas de um jeito bem interativo, bem realista, quase como se estivéssemos lá, dentro do paciente. Com isso, a realidade virtual já está sendo usada em várias áreas, tipo no planejamento de cirurgias, no treinamento de médicos e até no ensino. Por exemplo, no estudo do cérebro e nas cirurgias neurológicas, apesar de ainda ser meio caro e ter algumas limitações visuais, a realidade virtual já provou ser super útil.
ela ajuda bastante no aprendizado e na prática de procedimentos mais complexos. Então, com todo esse avanço, dá para ver que essa tecnologia vai ser cada vez mais importante na formação dos profissionais de saúde. Então, a realidade virtual está mudando completamente a forma como a gente aprende a medicina. Antes, o estudo prático envolvia o uso de cadáveres ou a presença de pacientes, o que limitava bastante o número de vezes que a gente podia treinar, né? Agora, com a realidade virtual, a gente pode usar modelos 3D para estudar o corpo humano de uma maneira super imersiva, como se a gente estivesse dentro da anatomia. Dá para praticar várias vezes em simulações super realistas de procedimentos médicos, sem aquele medo de errar em um paciente de verdade. E isso é muito útil, principalmente em áreas mais complexas, tipo neuroanatomia, cirurgias e nas situações de emergência. A gente pode ir repetindo e refinando as habilidades até ficar bom mesmo. E o melhor é que, por ser uma experiência interativa, a curva de aprendizado é bem mais rápida e muito mais segura. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados estatísticos para provar o que eu estou falando. O que a gente espera do uso do VR na medicina para o futuro é a educação, a cirurgia e a reabilitação. E o que isso quer dizer, esses números aqui? A retenção de conhecimento anatômico foi significativamente melhorada com o uso do VR, superando o método tradicional em até 25%. E em termos de recordação de informação. E em ambiente de simulação, os estudantes que treinaram com a VR demonstraram um aumento de 45% na precisão dos procedimentos clínicos, em comparação com os métodos tradicionais. E agora, na terapia de reabilitação para AVC, 68% dos pacientes relataram melhorias mais rápidas na mobilidade utilizando a VR interativa. E agora, para finalizar, eu vou apresentar alguns vídeos para vocês. Na parte do planejamento cirúrgico, a realidade virtual é uma ferramenta muito incrível. Ela permite que o cirurgião visualize o corpo do paciente em 3D, 3 dimensões, usando exames como tomografias ou ressonâncias. Isso é muito útil, porque o médico pode explorar a anatomia do paciente antes de começar a cirurgia, identificando com precisão áreas importantes e possíveis complicações. No fim, o uso do VR deixa tudo mais preciso e reduz o tempo de cirurgia, além de permitir um planejamento mais personalizado, adaptado às características individuais de cada paciente. Sobre simulação e avaliação de procedimentos, o VR também brilha. Ele permite criar simulações bem realistas de procedimentos médicos e cirúrgicos, o que dá aos profissionais a chance de praticar e avaliar suas habilidades num ambiente totalmente seguro. É como se eles estivessem em situações complexas, como cirurgias delicadas, emergências, mas sem aquele risco de errar. E o legal é que o VR fornece feedback sobre cada ação, ajudando os médicos a corrigirem possíveis erros. E já na parte da reabilitação e terapias, o RV tem se mostrado super eficaz. Por exemplo, para paciente que precisa recuperar movimentos depois de um AVC, para quem tem trauma de andar de avião, ele cria ambiente controlado onde eles fazem os exercícios específicos para aquilo. Serve para saúde mental. Ela é usada para tratar fobias, ansiedade e até transtorno de estresse pós-traumático, criando cenários simulados que ajudam os pacientes a enfrentarem seus medos de uma forma mais segura. Por exemplo, no vídeo aqui a gente está vendo casos para quem tem medo de avião, para quem tem medo de aranha, aracnofobia e outros animais. E agora, finalizando a minha apresentação, eu deixo aqui meu muito obrigado pela sua visualização e se tiver qualquer dúvida, envie para o nosso e-mail aqui abaixo. E é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar e-mail.